Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Como vai? Vai bem? Ou opinião? É que a partir de agora vai até às 8h30. Hoje vamos falar de economia, mais exatamente a economia aqui do estado de Mato Grosso, do governo do estado de Mato Grosso, que é uma política que está sendo colocada em prática desde o início da gestão Mauro Mendes. E é sobre essa economia, sobre os números, enfim, a gente vai estar aqui abordando, especulando. Está a postos com a gente o secretário de Estado de Fazenda, o Rogério Galo. Esse que você vê aí, ó, o Rogério Galo está aqui conosco para exatamente dirimir as nossas dúvidas e as suas também. Você que está aí na companhia já da TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, acompanhando a opinião não só pela TV ou também pela internet, que felizmente voltou, né? Tem algumas redes, especialmente Facebook, Instagram e também o WhatsApp, estiveram fora do ar aí por mais de 5 horas durante o dia de hoje. Um apagão aí das Big Techs, mas agora já está tudo normalizando e você pode, inclusive, a partir de agora, não só assistir pelo Facebook, como também pode via WhatsApp interagir conosco com sua pergunta 99932-2529. E também a você que assiste a opinião pelo www.gazetadigital.com.br. Boa noite, obrigado pela companhia. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E lembrando, aniversário do meu amigo Paulo Coelho é exatamente hoje. Opa, obrigado pela lembrança aí. Depois você entrega aquele presente que você disse que comprou, que está ali no camarim, mas depois a gente recebe lá, vou receber com maior satisfação, não é? Verdade, olha só, estamos aqui a postos. Rogério Galo, muito bom tê-lo de novo. O senhor esteve conosco aqui no ano passado, né? E aí, a gente convidando, mas eu sei que a correria é muito grande. E aí, enfim, deu certo, o senhor está aqui num momento muito importante para o estado de Mato Grosso, onde o governo, de forma ousada, porque pelo menos Brasil afora, não se vê situações semelhantes, não é? Que é botar o dedo na ferida e reduzir o ICMS. E esse é o primeiro assunto. Ao pegar o seu boa noite, eu já vou pedir aí um briefing, um resumo do que o governo está propondo e que depende ainda da Assembleia Legislativa e que, se der tudo certo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, estará em vigor. Esse plano que o governo está pretendendo colocar em prática aí, ele é um plano realmente audacioso no sentido de vai fazer efeito no bolso do consumidor ou ainda dependerá de terceiros lá na ponta, se a concessionária de energia vai realmente reduzir, se os postos de combustíveis realmente vão reduzir? Enfim, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Uma honra estar aqui. Sempre um programa com muito debate qualificado, que certamente informa a todos aqueles que estão nos assistindo. Também cumprimento a todos que nos assistem. Parabéns, Paulo. Seja muito feliz aí, obrigado. Muita saúde, muita paz. É uma felicidade estar aqui contigo no dia do seu aniversário. Obrigado. E dizendo que, de fato, foi uma medida que não começou na terça-feira passada, quando o governador anunciou. Desde 1º de janeiro de 2019, acho que, de um modo geral, a população tem acompanhado os movimentos que têm sido feitos. Nós vimos de um Estado com uma desestruturação fiscal de 10 anos. De 2011 até 2018, nós tínhamos déficits sucessivos, que era gastar mais do que se arrecadava, em função exatamente das despesas obrigatórias, né, que são despesas, sobretudo com folha de pagamento, despesas de custeio, quer dizer, o Estado ficando muito grande e a arrecadação não dando conta de fazer frente com essas despesas. O Estado, se fosse uma empresa, nós já chegamos até a comentar sobre isso, o Estado teria ido à bancarrota, teria falido, né, como qualquer outra empresa que, se cometer um desaforo desse, ficar 10 anos gerando prejuízo em seu balanço, é uma empresa que sai do mercado. O Estado, ele, obviamente, não entra em recuperação judicial e não está submetido à falência. E ele está submetido às gestões que são escolhidas pelo povo. E essa gestão do governador Mauro fez uma opção clara de reestruturar as contas, reorganizar as contas públicas, porque só desse jeito nós conseguiríamos voltar a prestar bons serviços públicos, que é aquilo que efetivamente conta para o cidadão que está nos assistindo e para aquele que mais precisa.
A gente lembra, no início do governo, em 2019, em janeiro, nós tínhamos lá mais de 3 bilhões e meio, né, de restos a pagar. Era difícil você não encontrar uma empresa que se relacionava com o Estado, ou mesmo uma pessoa física, que não tinha uma dívida já atrasada há mais de 90 dias sem receber. Então, o Estado era um Estado que contratava mal e, infelizmente, pagava mal, porque quem paga mal, contrata mal, paga mais caro. E a gente vinha, de fato, num momento em que ou o senhor reorganizava as contas públicas pelo lado da despesa, como pelo lado da receita, ou, de fato, nesse momento aqui nós não estaríamos conversando sobre essa agenda de redução de carga tributária. Nós estaríamos certamente conversando, que é o que, de fato, acontece em outras localidades, que é aumento de tributação, aumento de impostos para fazer frente a déficit fiscal. Então, nós aprovamos lá uma lei de responsabilidade fiscal, naquele momento, estadual, muito rígida, mas muito correta, que coloca requisitos bem realistas para você expandir a despesa, sobretudo a despesa com o pessoal, que é aquela que mais afeta os cofres públicos. E eu vou citar só um exemplo, para deixar claro como isso foi, de fato, revolucionário. Retirar da base das receitas que contam para você aumentar uma despesa com o pessoal, receitas que você não pode gastar com o pessoal. Por exemplo, você tem uma parte do FETAB que você não pode gastar com o pessoal, você obrigatoriamente tem que investir. Mas antes dessa lei, da Lei Complementar 614, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, esse dinheiro ele podia gerar lastro para você fazer aumento de despesa com o pessoal. Convênio, um repasse para um convênio para construir, por exemplo, o Rodoanel, que está em conta, 150 milhões de reais. Esses 150 milhões de reais, em conta, ele gerava lastro para você aumentar a despesa com o pessoal, já que você, com 60% da receita corrente líquida, que essas despesas, essas receitas, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, elas são contabilizadas como receita corrente líquida, você poderia, então, artificialmente, aumentar a despesa sem que a receita pudesse fazer frente. O que ia acontecer no final do dia? O que aconteceu no Estado durante 10 anos sucessivamente, infelizmente gerando déficits atrás de déficits e gerando, então, um passivo enorme. Então, o governo, ele atuou no lado da despesa, controlou a despesa, fez com que o Estado coubesse dentro daquilo que nós arrecadávamos e também no lado da receita. Professor, nós cortamos as mamatas fiscais. Muitas das vezes não gostam que eu digo isso, mas é verdade. Nas páginas da delação do ex-governador Silval Barbosa, você tem capítulos e mais capítulos e mais capítulos contando que setores, né, da economia de Mato Grosso, organizados, compravam benefícios fiscais. Então, houve também lá em 2019, vocês lembram-se disso muito bem, aquele debate sobre incentivo fiscal, em que nós não cortamos ali e nem aumentamos taxação. Ali houve o quê? Corte de mamatas fiscais, de quem tinha pago para ter benefício fiscal. Nós cortamos isso, isso fez com que mais pessoas, né, mais empresas começassem a pagar impostos. Nós, então, quitamos todos os nossos passivos. Hoje o Estado não é um Estado devedor. Mato Grosso, ao contrário, nós tínhamos uma capacidade de pagamento do Tesouro Nacional era uma nota C, de A a D, nós éramos C. Nós não podíamos ter garantia da União. Nós não éramos considerados pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional, como um Estado, um ente bom pagador. Agora nós somos nota A. Quer dizer, a nota máxima que é atribuída para um ente público e podemos receber, então, a garantia da União e termos ali condição de tomar empréstimos. Todo esse conjunto, Paulo, que é preciso rememorar, porque pode parecer nesse momento, está fazendo isso porque no ano que vem é um ano eleitoral. Não é, e a demonstração são esses 2 anos e 9 meses de governo em que as contas ficaram em dia e agora nós temos condição de, ao invés, e isso é muito interessante o que está acontecendo aqui em Mato Grosso, até do ponto de vista sociológico, né, professor? Porque geralmente os governos, de um modo geral, quando você aumenta a arrecadação, você faz o ajuste fiscal, você aumenta a sua arrecadação, ela fica superior às suas despesas, você começa a investir mais, como é o caso de Mato Grosso agora, a gente investe 15% da nossa receita corrente líquida. O que se faz? Ao invés de você olhar e falar, olha, eu não preciso então invadir mais o bolso do cidadão no percentual que hoje o Estado vai lá no bolso dele e recolhe de impostos, eu consigo reduzir carga. Isso não é comum, isso
eu vou ser bem franco, eu tenho 20 anos de serviço público, eu nunca vi acontecer. Né? Então, o que nós propusemos é, ao invés de aumentar a despesa, porque esse 1 bilhão e 200 nós vamos cortar no ano que vem, o senhor tem alguma dúvida que, num dado momento, desse 1 bi e 200, 60% poderia virar despesa com o pessoal. 720 milhões de reais poderia virar despesa com o pessoal, e essa é uma despesa que você não consegue reduzir depois, ela fica de modo permanente. Então, o que nós fizemos? É um pacto com o cidadão. Fica no teu bolso, cidadão. E aí, Paulo, eu entro na tua pergunta. Fica no teu bolso, cidadão. E onde fica? Aí que foi os setores escolhidos, nós tivemos muito cuidado em escolher, porque de nada adianta, né, Paulo, nós criarmos uma desoneração e esse 1 bi 200, ao invés de beneficiar a mim, ao cinegrafista, ao professor, a você, ficar no bolso do empresário como margem de lucro adicionada. O que nós fizemos? Qual que é o principal setor que foi beneficiado? Energia elétrica. E ele tem uma abrangência muito grande. Energia elétrica é preço controlado. É preço controlado pela ANEEL. Ela é obrigada a, na planilha dela, repassar essa diminuição de custo. E aí a sua energia, ela está caindo, seja energia residencial, comercial ou industrial, de 27% para 17%. Nós vamos ter o menor ICMS de energia elétrica do Brasil, sobretudo para o residencial. Então, isso vai implicar na sua conta numa redução de 12%. Então, uma conta hoje que se consome R$1.000, ela vai reduzir, a partir de janeiro, R$120. E aí nós vamos comparar, Paulo, nós vamos comparar a conta de dezembro e a conta de janeiro, que é paga em fevereiro por esse consumidor. Nós vamos verificar lá que vai haver 12% de redução da sua conta de energia elétrica. Isso enfim, muito importante, porque além de deixar renda no bolso do consumidor, para ele fazer escolhas, se ele quiser consumir mais energia, que eventualmente não esteja conseguindo nesse calor que nós estamos, ou eventualmente até comprar um outro bem de consumo, reaquecer a economia, quer dizer, a gente mantém a renda no bolso do cidadão. Nós mexemos também, o que é fundamental, nós mexemos na comunicação, internet, né, que é o plano de dados, telefonia fixa, telefonia móvel. Isso era 30%, nós reduzimos para 17%. Isso vai dar, na sua conta de telefone, uma redução de algo entre 17% a 20%. Quer dizer, uma conta lá de telefone em que você consome de plano de dados R$200, potencialmente ela pode reduzir R$40. Então, nós estamos mexendo com infraestrutura, que comunicação e energia elétrica torna o Estado mais competitivo, a gente deixa mais renda no bolso. Imagina, um impacto fundamental que é preciso dizer e nós temos que fiscalizar, Paulo. 30% do custo de produção de água tratada e de esgoto, né, de tratamento de esgoto, é energia elétrica. Né? Quer dizer, é uma atividade que consome muita energia elétrica. Então, nós vamos ter, se vai reduzir 12% a conta da Águas Cuiabá, e nós estamos reduzindo isso responde por 30% do gasto dela, nós podemos dizer que em torno de 4% vai reduzir a conta de água e esgoto na ponta. Por isso que tem um reflexo enorme em todas essas áreas. E é por isso que nós temos que estar muito atento. O governo vai estar muito atento a isso, mas eu tenho certeza que a imprensa e os cidadãos vão estar muito atentos também para cobrar que esses repasses sejam feitos. E aí, só para fechar, na gasolina, no diesel e no gás residencial já é 12%. Na gasolina nós estamos reduzindo de 25% para 23%. Será o ICMS menor do Brasil, isoladamente. De 17% para 16%. De 17% para 16%. Isso implica, na gasolina, na bomba, 16 centavos a menos e no diesel 6 centavos a menos. E no gás de cozinha para comércios, no caso restaurantes e indústrias, vai reduzir de 17% para 12%. Esse, então, pacote de alívio ao bolso do cidadão que um Estado ajustado tem condição de retornar ao cidadão. Não só em serviço público de qualidade, mas também de alívio ali no pagamento de impostos. Professor Lohrenberg. Secretário, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. O nosso programa enriquece muito com a presença do senhor e o nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Obrigado. Secretário, eu vou aprofundar, eu não vou cobrar do senhor um aprofundamento de parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, mas trazendo aqui uma entrevista que o senhor deu à Rádio Jovem Pan
no dia 26 de maio. Naquela oportunidade, o senhor disse o seguinte, entre aspas, para reduzir ICMS dos combustíveis, seria necessário aumentar impostos em outras áreas, além de não garantir redução nos preços da gasolina, etanol e diesel. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta frase que o senhor deu nessa entrevista. São dois componentes aí, professor. O primeiro é dizer que, isoladamente, se fazer uma redução muito abrupta, por exemplo, do diesel, para cada ponto percentual reduz em torno de 200 milhões de reais de arrecadação. E, não necessariamente, você vai ter um alívio na bomba. E eu vou dar um exemplo. Aliás, eu vou dar dois exemplos. Eu até pesquisando também sobre o efeito, o governo federal ele isentou por um período PIS/COFINS, né? Que são tributos federais, para trocar esse tributário TEIS aqui, essa linguagem toda própria do direito tributário, né, da tributação. PIS/COFINS são dois tributos federais que incidem na comercialização de combustíveis. O governo federal ele isentou 31 centavos, ele retirou 31 centavos do custo do diesel e da gasolina. Eu lhe pergunto, sabe qual foi o efeito na bomba? Isso foi medido, e não sou eu que estou dizendo, tá? É a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, 3 centavos. 3 centavos. Porque é um mercado livre. Economia de mercado, nós não temos controle de preço. Quem exerce isso é o cidadão. Reduzir o custo do empresário, a rigor, ele poderia ali manter a margem dele e repassar aquela redução de custo para o produto final. E aí, tem comerciantes que fazem isso e outros não. Cabe a nós pesquisar e há diferença. Inclusive, a Secretaria de Fazenda tem uma ferramenta do NOTA-MT, que é a pesquisa de preços, Paulo, que é fundamental. Você consegue descobrir, às vezes, diferença de 5, 6, 7, 8 centavos em produtos. Eu já localizei, pesquisando aqui no NOTA-MT, no aplicativo, pesquisando o preço, uma diferença de 20 reais no botijão de gás de 13 quilos. Quer dizer, então faz muita diferença a pesquisa. Então o que eu disse naquele momento uma redução naquele momento demandaria um esforço enorme do Estado e, consequentemente, não teria o benefício ao cidadão. Poderia virar margem, como no caso federal virou e como lá em Mato Grosso do Sul também virou. Houve um tempo em que o governo estadual reduziu de 17% para 12% e isso não foi repassado para a bomba. Ficou tudo em margem da cadeia, né, do combustível, desde a refinaria, passando pelas distribuidoras até o posto de gasolina. E nós tínhamos, naquele momento, a gente estava entregando a lei de diretrizes orçamentárias, sobre a questão de ter que, eventualmente, aumentar em outra área. Naquele momento, a gente estava entregando a lei de fazendo as análises em maio, para entregar em 31 de maio a lei de diretrizes orçamentárias. Nós não tínhamos ainda o planejamento para os próximos 2 exercícios, como a gente teve clareza de fazer agora em setembro, já quase em outubro, para fazer essas reduções. Naquele momento, ainda havia um cenário de muita incerteza. Nós vivíamos um pico de pandemia, não sabíamos se teríamos ainda outras atividades, outras restrições a serem criadas pelo Estado, ou mesmo por outros estados que são estados consumidores relevantes dos nossos produtos. Então, havia ainda ali uma sombra, né, uma nuvem, né, que não nos apontava como a nossa arrecadação se comportaria. De maio para cá, eu posso lhe dizer que nós incrementamos, a receita do Estado aumentou estruturalmente em torno de 20%, inclusive por conta do processo inflacionário, e nós tivemos condição de fazer esse movimento de, ao invés de aumentar tributos, reduzir tributos de modo permanente. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, porque, de fato, naquele momento, em maio, nós tínhamos um cenário muito distinto do que nós temos hoje, de controle da pandemia, de retomada das atividades econômicas, e esperamos nós que tenhamos aí uma estabilidade política no país para que a nossa economia, de fato, ela não apenas recupere a capacidade ociosa que nós temos hoje, né? Temos uma capacidade ociosa que está sendo recuperada, mas que nós tenhamos crescimento real. E Mato Grosso, vou lhes dizer, com essa redução do custo de energia, Paulo, isso é fundamental. Muitos industriais vinham a Mato Grosso para montar uma indústria e colocavam que Mato Grosso não tinha energia de qualidade, né? Tinha muita oscilação de energia e tinha uma energia muito cara. O governo do estado está dando uma contribuição para melhorar
a competitividade de Mato Grosso, reduzindo o custo da energia elétrica para quem gera emprego. E associando a isso, os investimentos serão feitos em ferrovia, chegando em 2025 a Cuiabá, em 2027, 2028 a Lucas do Rio Verde, eu não tenho dúvida que nós teremos um ciclo de prosperidade, um ciclo virtuoso nos próximos anos para Mato Grosso. Ok, esse Rogério Galo, que está conosco ao vivo no programa Opinião desta noite de segunda-feira. Vamos continuar falando desse pacote de medidas aí, dessas propostas de redução do ICMS. O Opinião dá um tempinho só para o primeiro intervalo comercial e volta já já com mais Rogério Galo aqui nesta noite, um instante só. Ok, estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje entrevistando o Rogério Galo, secretário de Estado de Fazenda. O secretário, essa proposta que o governo tem agora, que o senhor diz aí que é um trabalho que começou lá em 2019, dos ajustes que foram feitos, né, dada a situação daquele momento e, enfim, o Estado devia bastante e tudo mais, significa dizer que não tem nada a ver com a pressão que o governo federal e, mais notadamente, o presidente da República tem feito aí em cima dos governadores para redução de ICMS, especialmente no combustível? Paulo, essa é uma excelente pergunta, né? Porque eu já fui abordado por pessoas conhecidas, amigos, né? Finalmente você... E na verdade não é. Nós começamos a fazer essa análise, como o professor perguntou no bloco anterior, mais ou menos ali, quando a gente fechou o cenário da LDO, em final de maio, nós começamos a trabalhar nas projeções, né? E a gente sabe que economia, sobretudo no Brasil, que é um país que não é para amadores, né? É um cenário muito dinâmico. Então a gente começou a trabalhar com essas projeções e verificando que o Estado teria condições de fazer esse movimento. Então, mesmo porque o presidente da República ele nunca comentou sobre energia elétrica. Ele nunca comentou sobre comunicação, sobre internet, sobre telefonia fixa, sobre telefonia móvel. Quer dizer, combustível. O nosso é só combustível. E, com toda sinceridade, o que nós estamos fazendo nos combustíveis é um gesto simbólico que a gente acredita que, com cobrança, isso vai conseguir refletir numa redução no preço de bomba, porque, de novo, o governo não controla, nós não temos mais um órgão que, como tinha lá no governo Sarney, que controlava preço, que todo mundo era o fiscal do... Nós vivemos numa economia de livre mercado. Então, o cidadão tem a opção de comprar aquele produto onde ele quiser e o empresário tem condição de fixar o preço que ele entender. Se cabe ao consumidor fazer a pesquisa e comprar no menor preço. Então, não tem relação nenhuma com as cobranças que foram feitas. Nós fizemos, mesmo porque nós fizemos de modo não é temporário. A nossa proposta ela é estrutural, ela é definitiva. Quando a gente fala de redução de 12% na conta de energia e de quase 20% na conta de internet, isso aí é permanente. Não é só para 2022. Até porque, se para fazer mudança de novo, digamos que o governo queira voltar a subir a alíquota aí, né, do ICMS, teria que passar pela Assembleia Legislativa. Mas muitas vezes, Paulo, você aprova com prazos definidos. Você aprova uma redução, por exemplo, de 27 para 17 de energia para 2 anos. Aí depois, quando termina os 2 anos, automaticamente volta a 27. Isso, alguns estados fizeram algum movimento no passado em relação a desse modo, de modo não estrutural. No nosso caso aqui é uma sinalização clara. Para o consumidor, para aquele cidadão que está em casa, que consome energia elétrica, a sua energia daqui para frente é 17% e ponto final. Não vai voltar a 27%. Então, quer dizer, o Estado consegue sobreviver, não vai prejudicar os investimentos que estão sendo feitos. Os 6 hospitais, os 4 do interior e os 2 aqui da capital, que já estão em construção, não serão prejudicados. Estradas, pontes, escolas que estão sendo reformadas, os presídios que estão sendo construídos, aumentados. Tudo isso daí, esse pacote de investimento de 15% da receita que nós estamos fazendo, está absolutamente garantido. Inclusive, a revisão geral anual dos servidores públicos no ano que vem, que está definindo a lei orçamentária, foi pactuado com a Assembleia Legislativa, de 6,05%, também garantido, sem prejuízo nenhum. Quer dizer, o Estado fez o dever de casa, conseguiu entregar um Estado hoje muito eficiente, investindo 15% da receita, tendo uma nota A no Tesouro Nacional e ainda conseguindo dizer o seguinte para o cidadão: olha, está vendo como Estado eficiente, Estado que gasta bem e tem um ajuste fiscal muito sério com o dinheiro público, o que ele consegue fazer? Ele consegue aplicar o dinheiro, consegue pagar o servidor público em dia e ainda reduzir carga tributária. Então, esse é um aspecto fundamental, Paulo. Não foi pressão de nenhum dos lados. Mesmo porque eu, com toda sinceridade, eu não acredito
que reduzir ICMS vai implicar em mudança do preço de gasolina e diesel na bomba. Porque a gente sabe que a política de preço da Petrobras é que se alterou em 2016 e de lá para cá nós tivemos a lei da paridade. Então, altera o custo, né, o preço do petróleo no mercado internacional e varia o dólar. A Petrobras, ela também faz os aumentos aqui. Se ela pode vender no mercado internacional o diesel a R$100, ela não vai vender a 80 aqui. Ela vende a 100 aqui, ainda que o custo de produção dela seja menor. Portanto, esse é um debate que, com toda a seriedade, ICMS, e não sou eu que estou dizendo. Participei de um debate no sábado com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, um economista respeitadíssimo, né? Foi já ministro da Fazenda, e com toda a propriedade, alguém que conhece, que já foi gestor, participou do Conselho de Administração da Petrobras, disse muito claramente, essa não é a solução. Esse não é o caminho. Nós, inclusive, Paulo, secretário de Fazenda, o Conselho do Secretário de Fazenda, nós temos uma proposta, essa sim, ela pode resolver o problema de amortecer esses aumentos sucessivos. Só no diesel, em 2021, a Petrobras já aumentou 35% na refinaria. Já foram mais de 8 aumentos. Então, quer dizer, o caminhoneiro ele é surpreendido a cada momento com um aumento de bomba, né? Ele sai para uma viagem e no meio do caminho ele é surpreendido com o aumento. O que nós sugerimos? Se você me permite, até uma ideia que é muito interessante, o Lira chegou a comentar, o presidente, né, Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, chegou a comentar na semana passada, numa das suas entrevistas, que ele entende o ICMS, que está lá para ser votado, para alterar, modificar como o ICMS incide sobre os combustíveis, a ideia de criar um fundo de estabilização de preços de combustíveis derivados de petróleo, no caso de gasolina, mas sobretudo do diesel, que é um insumo fundamental. Que a União, ela detém o monopólio da exploração do petróleo em águas profundas. Então, ela recebe dessa exploração royalties. Ela recebe também participações especiais. E ela tem a refinaria, o refino do petróleo. Praticamente o monopólio está na mão da Petrobras. E ela tem 40% da Petrobras. O que nós sugerimos? Olha, só aqui ela recebe bilhões de reais por ano. A nossa sugestão é que parte desse recurso, pode ser em torno de 20%, componha um fundo. Esse fundo vai ficar vinculado à Petrobras toda vez que existir um aumento do dólar em relação do dólar em relação ao real, ou um aumento do barril do petróleo internacional. O que vai acontecer? Ao invés de ir para a bomba, entra esse dinheiro, que é um dinheiro nosso, é um dinheiro da União. Nós não estamos falando de dinheiro de alienígena nenhum. É um dinheiro que é nosso. É o governo federal que arrecada. Então, esse dinheiro, ele iria para o cofre ao invés de entrar o dinheiro meu, seu, do professor, do Gerson, entrar nas contas da Petrobras, quando a gente for abastecer, entraria para amortecer dinheiro desse fundo e aí não haveria um repasse para a bomba. Então, essa é uma ideia, Paulo, que está na mão do Congresso Nacional. Isso sim consegue manter o preço do combustível. Porque, repetindo aqui, há 10 anos não há aumento de alíquota de ICMS aqui em Mato Grosso. Pega o preço há 10 anos atrás, era R$2 o diesel. Hoje está quase R$5, R$5,20, R$5,30, R$5,30. Quer dizer, sem aumentar o ICMS, aumentou. Quem que aumentou? Foi o Estado? Foi o governo? Ô Lorenberg, vamos lá. Eu tenho que liberar o Galo daqui a pouco, às 8h15. Porque ele tem um compromisso lá, né, lá na fazenda, porque o lugar de Galo é na fazenda, você sabe, né? E aí eu tenho que liberar o rapaz daqui a pouco para ele vazar. Eu só vou perdoar essa porque é o aniversário dele, tá? Essa piadinha eu faço. Ele faz a piadinha há uma década, pelo menos. Toda vez que eu venho aqui eu falo, o lugar de Galo é na fazenda. Mas, ô secretário, tem uma outra reflexão que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Recentemente, o governador chegou a dizer a seguinte frase: para o consumidor, os efeitos diretos são a redução do custo de vida porque impacta no dia a dia. Fecham aspas. É a afirmação do governador. E aí me veio à cabeça o seguinte: para reduzir o custo de vida, também é necessário reduzir o preço da alimentação. E aí vem a minha pergunta, secretário: qual é o impacto da redução da gasolina de 25% para 23%, e do diesel de 17% para 16% no preço da alimentação? É impacto que nós vamos apurar e tende a ser relevante se de fato isso não for apropriado pelas margens de lucro. Quando a gente fala de 6 centavos no diesel, que movimenta caminhões, professor,
pode parecer pouco para nós que vamos lá e colocamos 50 litros, né? Isso, 6 centavos, nós estamos falando de R$3 num abastecimento de um veículo que seja movido a diesel. Mas quando você vai para um caminhoneiro que coloca 1.000 litros e ele faz dezenas de viagens em que ele consome isso, nós estamos falando de R$60 por abastecimento dele, no caso um abastecimento de 1.000 litros. Isso passa a ser muito relevante. Então nós temos a possibilidade de uma redução de custo de frete. E custo de frete tem a ver com o transporte de alimentos. Mas não só isso. O frigorífico, que faz o abate lá de um boi, ou de frango, ou de um suíno, para ficar nisso, né? Ou que faça lá uma secagem de um determinado grão, de um feijão, de arroz, que é essencial, ou de óleo, né? De óleo refinado, tudo isso precisa de energia elétrica. E a energia elétrica é um insumo fundamental para a indústria alimentícia. Nós temos aqui em Mato Grosso uma dependência forte. De tudo que a gente arrecada de ICMS, em torno de 60% a energia vem da indústria. Quando eu falo que nós vamos reduzir 12% da conta das indústrias, a rigor, os preços devem ser também diminuídos na mesma proporção. Então, não só no diesel, mas também e sobretudo na energia elétrica, nós temos um potencial de reduzir o custo de vida do cidadão, de forma direta na conta dele de energia, porque todo cidadão, seja ele o menor até o mais abastado, tem na sua casa a energia elétrica para suas necessidades mais vitais, né? Sobretudo aqui em Mato Grosso, com o calor que a gente experimenta. Então, ele terá, com certeza, impacto de modo direto, mas indiretamente também nos seus produtos. Cheguei a mencionar aqui até da água e esgoto, né? Aqui em Cuiabá, a gente deve ter em torno de 4% de redução de água e esgoto em função da redução da energia elétrica. Então, isso vai impactar de modo substancial, professor, não tenho dúvida nenhuma, e espero que nós, em março do ano que vem, nós voltemos a conversar aqui para analisar os efeitos sobre a economia na geração de emprego e renda, né? Deixando mais dinheiro no bolso do cidadão, o cidadão consumindo mais e o comércio ficando cada vez mais aquecido, a indústria se empolgando a ampliar a sua produtividade e também criando mais vagas, mas também a redução do custo de produtos, como o senhor falou, de produtos alimentícios. Ô, secretário, ao invés de criar esse fundo que o senhor citou na pergunta anterior, não seria mais fácil o governo federal, salvo engano, esse atrelamento ao dólar, não é, do petróleo foi feito pelo presidente Temer em 2016. Não é mais fácil o Bolsonaro pegar e desatrelar, mandar uma proposta lá, mobilizar a sua base, desatrelar isso, não ficaria muito mais fácil? Porque aí não teríamos que acompanhar esse humor do dólar, do petróleo e do dólar, não é? Paulo, se fosse uma empresa estatal e se não vivêssemos numa economia de mercado, essa seria uma solução que, por decreto, o presidente da República poderia fazer. Nós vivemos num Estado capitalista... Mas não fez para atrelar, não pode fazer. Mas é preciso explicar. Nós vivemos num Estado capitalista, numa economia de mercado, em que as regras de formação de preços, elas são livres. E uma empresa ela tem que remunerar o seu investidor. E aí que entra o ponto. A Petrobras, ela não é uma empresa 100% pública. Ela é uma sociedade de economia mista. E como uma sociedade de economia mista, a composição acionária dela é a seguinte: 40% está na mão do governo federal, e é por isso que o governo federal indica a sua diretoria, a presidência, o conselho de administração, com algumas indicações, tanto que hoje o presidente é um general Luna. Outros 40% estão nas mãos de investidores internacionais, são grandes fundos, bancos, fundos de pensão, americanos, europeus, e 20%, Paulo, está na mão de acionistas minoritários. Eu, você, o professor, todos nós aqui que eventualmente comprar uma açãozinha lá da Petrobras, um lote de 10, 15, 20 ações. Então, a Petrobras, ela é uma empresa que ela não deve olhar, obviamente, exclusivamente para o aspecto relacionado ao preço do diesel. Ela tem que olhar naquilo que é bom para o seu investidor, para a companhia. E nesse aspecto, Paulo, há uma lei que é relacionada à lei do custo de oportunidade, em que se esse telefone celular eu vou vendê-lo para você por 100, né, e eu tenho um sócio nesse aparelho, e o professor me paga 150,
em respeito ao meu sócio, eu tenho que vender por 150, porque senão eu vou dar prejuízo nessa operação. Entendi. A Petrobras vive economia essas mista. regras. É a economia mista. Então, qual é a solução ali? Porque no governo da presidente Dilma, ela artificializou o preço do combustível. Ela fazia isso, ela desatrelou. A Petrobras quase quebrou. Sem falar da Lava Jato, A interferência, do Petrolão. A interferência, ela fez o quê? Uma empresa de petróleo, em que ela, mesmo porque, e hoje eu lendo, estudando, 35% do diesel que é consumido no Brasil, ele é importado. A Petrobras, ela importa. Então, ela importa no preço da cotação internacional. Então, se ela não repassa isso aqui, ela começa a dar prejuízo na compra fora. Então, a solução não é simples para uma empresa de sociedade de economia mista. O ideal é, de fato, abrir esse mercado, ter mais competição e a gente, de fato, conseguir mais refinarias, elas competindo entre si, para a gente conseguir ter um preço menor no refino. E por isso que eu digo, nesse momento, Paulo, para que a gente consiga chegar nesse momento em que nós quebremos o monopólio da Petrobras e tenhamos ali mais... Porque é uma lenda também falar, a Petrobras ela é uma empresa nacional, pública. Professor, 60% dela está na mão do capital privado. 40%, inclusive, está na mão do capital estrangeiro. Então, é uma balela dizer que hoje a Petrobras é uma empresa pública. Ela deve, por regras estatutárias, o dever de entregar para os seus acionistas o melhor resultado. Então, ela não vai colocar, e isso já ficou claro, ela não vai colocar em primeiro plano os interesses dos consumidores quando se fala de preço de combustível. Então, Paulo, o caminho é o fundo de estabilização, pelo menos até que a gente tenha um mercado aberto e competitivo de combustíveis no Brasil. Secretário, mais uma vez eu vou apelar a uma reflexão do senhor. Eu estou diante de alguém que tem um conhecimento extraordinário e eu não poderia perder essa oportunidade. No dia 27 de dezembro de 2017, que o senhor foi indicado para ser secretário de Fazenda lá no governo Pedro Táxi, o senhor fez a seguinte afirmação, que está no site do próprio governo. 18 estados decidiram por aumentar a carga tributária, os impostos. Aqui em Mato Grosso, optamos por ir atrás das dívidas e deu certo. Fica o meu compromisso e do governador Pedro Táxi de que, em 2018, também não aumentaremos a carga tributária. Arrecadamos 60 milhões de dívida ativa no ano passado e esse ano foram 250 milhões. Passamos por um período de crise, mas a esperança de melhorar é concreta. Aprovamos o teto de gastos e teremos recursos para investir. Recebo uma secretaria melhor do que aquela que Gustavo pegou. A prioridade é fazer o ajuste fiscal e fazer caber as despesas dentro do orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa. Fecham aspas. No mesmo texto, está elogios do governador Pedro Táxi com a gestão do Gustavo à frente da Secretaria de Fazenda. E aí a minha pergunta para uma reflexão do senhor. O que aconteceu de errado, uma vez que o Estado antes pagava religiosamente em dia todos os seus compromissos, o que aconteceu de errado, secretário, para que nós venhamos a ter um Estado completamente quebrado? É uma pergunta complicada, mas eu queria 1 minuto para a resposta, porque a gente tem eu tenho que te liberar daqui a pouco. 1 minuto, professor. O que aconteceu foi, de 2011 a 2018, nós tivemos sequenciais aumentos, sobretudo de folha de pagamento no Estado, o que levou a um grande desequilíbrio das contas públicas. Quer dizer, se gastava mais do que se arrecadava. O governador Pedro Táxi, ele recebeu o mandato dele com algumas armadilhas. As armadilhas eram leis aprovadas de algumas carreiras, né, que não foram desarmadas. Quer dizer, o Silval, em 2014, ele aprovou um número de leis que, sem qualquer estudo de impacto, é como se o senhor falasse para a sua funcionária que o senhor vai dobrar o salário dela no ano que vem, se analisasse se a sua renda vai dobrar aqui na TV e nos seus outros vínculos profissionais. Foi mais ou menos o que foi feito lá. Aumentos para 10 anos para a categoria de ganhos reais, que faria o salário dobrar sem que houvesse a mínima análise que, isso foi em 2014, em 2015 e 2016, nós teríamos a maior crise
que o país atravessou nos últimos 50 anos, que foram 2015, 2016, nós tivemos com o governo Dilma, com estabilidade política, uma queda do PIB de 7%. Quer dizer, o país ele deixou de crescer, ele reduziu o seu tamanho em 2 anos, e foram os 2 primeiros anos do governador Pedro. E não tomou as medidas, e isso eu sempre digo, de desarmar estas armadilhas, de retirar esses projetos, que eram projetos inconstitucionais, entrar na justiça, conseguir a declaração de inconstitucionalidade ou fazer o debate que deveria ter sido feito logo no início do mandato e não ter aumentado, professor, 4 bilhões de reais a folha de pagamento. De 2014, final de 2014, até o final de 2018, a folha de pagamento aumentou 4 bilhões de reais. Isso saiu de 6 bi para 10 bilhões de reais. Isso por ano. Então, imagina, 4 bilhões por ano, o quanto isso não impacta na capacidade do Estado de fazer o custeio das suas principais atividades e ainda fazer os investimentos. Foi por isso que o Estado chegou atrasando o salário, não pagando as suas dívidas, não pagando locação de veículos e se desestruturou completamente. Foi o governador Mauro, assumiu, tomou as decisões. Nós tivemos greve, no caso da educação, por 2 meses e meio. Então, foram decisões que foram tomadas no início do mandato, que colocou as contas em dia. Hoje, nós temos condição, inclusive, de fazer investimentos históricos na própria educação e botando o salário de todos os servidores em dia. Foi isso. Uma falta de tomada de decisão estratégica no momento em que tinha, no início do governo, que desarmar armadilhas que foram colocadas, minas que foram colocadas e que, infelizmente, acabou se pisando em uma ou outra mina dessa e acabou trazendo esse problema todo que desagou em 2018. Mas o teto de gastos que foi aprovado no final de 2017 foi uma medida importante, nos fez renegociar uma dívida com a União, né, que reduziu o comprometimento mensal de pagamento de dívida com o governo federal e também colocou o crescimento das despesas correntes num novo trilho. Então, começou ali também uma importante reviravolta aí na fiscal. Eu quero agradecer aqui ao Rogério Galo, secretário de Estado. Eu tenho que liberar o secretário por combinado, né? A gente combinou de liberar. Ele vai ter uma reunião agora, vai ter que voltar para o trabalho. E eu agradeço aqui, viu? Eu espero que o senhor venha aqui. Eu tinha que falar aqui sobre nota Mato Grosso. Rapaz, tem essa questão também aí dos 15% que o senhor falou, que é a previsão da receita para este ano. É muita coisa, mas o homem vai falar, precisava de sair mais cedo. Então, vamos lá, vamos marcar aqui, Ademar, viu? Logo, não foge não para ele voltar aqui. Não voa não, viu? O Galo faz voo curto. Voo raso, né? Esse ajuste fiscal de Mato Grosso não pode ser voo de galinha, tem que ser voo de, né? Tem que ser um voo de água, de condor, né? De águia, voo longo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Você continua palmeirense, né? Sempre. Não tem mundial, você sabe que não tem mundial, né? E o Flamengo o primeiro, inclusive, 51, né, Paulo? Mas aí é uma coisa que tem que se discutir, né? E vem aí dia 27, vem aí uma final aí que não sei não, é Urubu contra os Porcos. Obrigado por ter vindo. Eu só não vou dizer para ele qualquer outra coisa em relação a esse jogo de 27 de novembro, porque é o aniversário dele. Vou fazer essa deferência, não vou magoá-lo, mas o resultado talvez não seja favorável, amigo. Então tá, vamos apostar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Ademar Andriola também. Obrigado à comunicação do governo também por ter permitido e facilitado que a gente trouxesse aqui Rogério Galo ao programa Opinião nesta noite de segunda-feira. Vamos para um breve intervalo comercial, a gente volta já. É isso? E após o intervalo a gente vem com mais informações aqui no Opinião. Ok, a gente retoma aqui o programa Opinião nesta noite de segunda-feira. Nós exibimos nos 2 primeiros blocos, não é? A entrevista ao vivo aqui com o Rogério Galo, que é o secretário de Estado de Fazenda, que teve que sair um pouco antes, não é? O comum é a gente fazer os 3 blocos de entrevista com o entrevistado, mas ele pediu, por conta de uma situação lá no Palácio Paiaguás, nós então entendemos e já logo estaremos trazendo de novo aqui o Rogério Galo para falarmos mais sobre a economia aqui no estado de Mato Grosso. Tem muita coisa importante que a gente gostaria de falar e vai falar logo, não é? Mas enfim, já deu para falar, deu uma pincelada aí sobre essas propostas aí de redução do ICMS e outros assuntos mais. O Lorenberg, como sempre, apertando, né? Colocando aí o entrevistado na saia justa. E, enfim, é nosso papel especular. Vamos seguir aqui com a opinião. Antes de Lorenberg e eu trocarmos figurinhas, vamos aos destaques do www.gazetadigital.com.br. Esses destaques que você acompanha sempre, a gente abre falando
da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde notificou 6 novas mortes e 503 contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso. Os dados foram divulgados pela pasta por meio do boletim epidemiológico nesta segunda, dia 4. Conforme a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 538.339 contágios, dos quais em 521.119 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.824 vítimas não resistiram às complicações da Covid-19. Além disso, dados da Secretaria apontam ainda que Mato Grosso registra atualmente taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, de 34,42%, enquanto o mesmo índice relativo aos leitos de enfermarias está na casa dos 11%. O uso de máscara continua sendo obrigatório em Mato Grosso. O governo editou um novo decreto, o decreto número 1134, em que mantém obrigatório o uso da máscara facial como medida de biossegurança para a Covid-19 em espaços públicos e privados, inclusive para pessoas que já estejam imunizadas. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, dia 19. Com a diminuição nos números de casos da Covid nas últimas semanas, o decreto revoga determinações anteriores, considerando aí a redução das taxas de ocupação de leitos das unidades de terapia intensiva e também de enfermarias, e ainda a ampliação da vacinação e aumento da distribuição de doses de imunizantes contra a Covid-19 em todo o estado de Mato Grosso. Aí, portanto, o governo quer seguir obrigando o povo a usar as tais máscaras. Lorenberg, é importante? Mas eu não entendo por que o cara que já foi vacinado por 2 vezes, ele tem a obrigatoriedade de usar, não é, conforme o decreto, aí, por força de lei, assim, ele tem que usar. Assim. Você acha que o governo está agindo certo? E o detalhe, né, como eu li no primeiro boletim aqui do Gazeta, que você viu, né, está reduzindo, graças a Deus está reduzindo, é preocupante? Mas está reduzindo aqui o número, a Caroline está falando comigo aqui, que eu não entendi direito, mas está aqui, ó, a sequência aqui, ó, 382 pessoas morreram de Covid após receber a segunda dose. 382, ao menos 382 que completaram o esquema vacinal. Quem tomou as 2 doses contra a Covid-19 morreram em decorrência da doença no território mato-grossense, conforme dados do IndicaSUS. Entretanto, 96% dos óbitos por Covid-19 em Mato Grosso ocorreram em pessoas não imunizadas. A princípio, o Chuchu Dalmolin, que é deputado estadual, que é do PSC, ele afirmou durante discurso em plenário na Assembleia Legislativa que 748 pessoas morreram de Covid-19 mesmo após serem vacinadas com as 2 doses. Lorenberg, então, mas essa notícia aí é o que eu pergunto, né? Eu sempre tive, não é? Nem me disseram aqui, me revelaram que estou fazendo 49 anos hoje. Ao longo desses 49 anos, eu sempre fui vacinado eu sempre fui a favor da vacina e continuo sendo. Tanto que eu já vacinei contra a Covid, tomei as 2 da vacina de Oxford, que é a AstraZeneca, não é? E ponto. Eu confio, eu não desacredito, continuo acreditando e tal. Mas é preocupante quando você vê esses números aí. E a primeira pergunta que eu estava me referindo aqui ao boletim aqui, a proposta no decreto do governo, proposta não, decreto mesmo, ampliando aí, continuando, dizendo assim, ó, se cidadão mato-grossense continua tendo que usar a máscara, mesmo sendo já vacinado por 2 vezes, no caso, como eu, por exemplo. O que você pensa disso tudo aí? Paulo, eu vou trazer 3 pontos que me chamam a atenção e que deveríamos estar discutindo. O primeiro ponto
é da queda do número de pessoas que vai à enfermaria e que vai à UTI. Você mesmo leu que é um pouco mais de 11% na enfermaria. Lá na UTI, um pouco mais de 34% na UTI. Significa dizer que um número menor de pessoas está buscando a internação, seja por enfermaria ou por UTIs. Esse é um ponto que devemos sim realçar sempre. Mas o que fez, ou o que está fazendo para a queda de número de pessoas serem internadas? A meu juízo, está exatamente no número maior de pessoas vacinadas. Quando você tem um número muito maior de pessoas vacinadas, você tem exatamente um certo equilíbrio nessa história toda. Eu vou trazer um outro dado um pouquinho fora do Brasil. Os Estados Unidos aumentou o número de mortes nos Estados Unidos por Covid. Mas é exatamente a camada que ainda não vacinou. Porque existe uma camada da população que teima e insiste em não vacinar. O índice percentual maior de mortes nos Estados Unidos está ocorrendo exatamente nessa camada. No Brasil, acontece a mesma coisa. É claro e evidente que o número de vacinados também corre o risco de ser infectado. Por quê? Porque há um período para imunização. Por exemplo, vamos imaginar que hoje eu fui lá e tomei a segunda dose. Imaginemos essa possibilidade. É preciso um tempo para que eu seja imunizado. Se não ter esse tempo, eu corro risco, sim, de ser infectado e ter, não os problemas que poderiam ter de mortes, evidentemente, porque a vacina ajuda e contribui para isso. É aí que está a grande questão. Nós precisamos de um número muito maior de pessoas vacinadas para que nós possamos ter o controle do Covid e tirar ela do estágio que está passando para um estágio um pouco mais inferior. Ok. Olha só, a gente tem que caminhar para o final do programa. Eu gostaria de pedir para o Lorenberg. Lorenberg, o secretário Galo esteve aqui agora há pouco, né, nos 2 primeiros blocos do programa. E eu gostaria de que você, em 1 minuto, 1 minuto e 20 por aí, no máximo, fizesse uma pincelada aí sobre... Tem alguns assuntos que não deu para aprofundar, que a gente não conseguiu aprofundar mais, mas deu para falar algumas coisas, não é? Eu ainda acho meio tímido essa redução aí, especialmente no diesel, mas ele deu aqui a explicação dele. O que você resume dessa vinda do Galo, dessa fala do Galo aqui? Não, a grosso modo, a gente tem que observar simples. O amigo telespectador que acompanhou o nosso programa sabe disso. A entrevista com o Galo deveria ser 2 programas seguidos. Sem intervalo comercial. Não, uma hoje e outra amanhã. Teríamos que ter 2 programas seguidos, pela importância que é os números apresentados pelo governo. Nós não podemos perder de vista em nenhum instante isso e todos os dados que ele tem. Isso é importante. Por outro lado, já mexendo diretamente na questão da redução dos impostos aqui, nesses itens, a meu juízo, ainda foi muito acanhada do ponto de vista que você quer, e aí é o objetivo do governo, reduzir o custo de vida. Para reduzir o custo de vida, o combate aqui, ou a redução dos impostos, foi muito aquém daquilo que é necessário. Ok. Eu também acho, mas tem que ter explicação. Eu sei que cada ponto desse tem alguma explicação, se plausível ou não, a gente precisa de ouvir tudo, não é? De todo modo, esteve aqui o Galo hoje, secretário de Estado de Fazenda, a quem a gente agradeceu, e vamos esperar tê-lo de novo aqui para a gente trazer mais detalhes sobre essas mudanças aí. Afinal de contas, a proposta ainda está na Assembleia, que, se aprovada, deve ser aprovada, entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Olha, a opinião está chegando ao fim, né, nessa segunda-feira. Até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista nessa terça-feira o secretário de Obras do município de Cuiabá, o José Roberto Estopa, que também é vice-prefeito da capital. Às 7h30 da noite, não perca. Fica bem, fica com Deus também.